Boa noite, graça e paz. Vamos para... Hoje é dia de comemorar, né, irmão? Choveu bem, né? Quando chove assim, sabem quem que eu penso? Nos agricultores. Eles precisam da chuva. Os pecuaristas também, né, Ricardo? Mas a gente pensa mais no plantio. E eu fico muito feliz, eu gosto de chuva. Eu sou igual a Ayrton Senna, gosto de chuva. Então vamos para a palavra de Deus, gente. Isaías, no capítulo 6, de 1 a 8, tá? Vou fazer a leitura na revista e corrigida. Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Isaías está bem no meio da Bíblia, né? Abre no meio aí, que se não cair em Isaías, cai em Salmos. Todos acharam? E no celular, achou também? Pessoal do celular, achou também? Agora você tem, né, você tem que se dirigir a uma dupla assembleia. Então a palavra do Senhor diz aqui, olha: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Eu queria pedir que o pessoal que representa o Ministério de Missões, principalmente os que estão de amarelo, ficassem de pé, por favor. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder, tá? Como se fosse Isaías. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: tá fraco, eu não estou com vontade de enviar vocês não, vamos mais uma vez, tá bom? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: também não precisa gritar, eu já entendi, viu? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Vamos orar, gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos de coração e te bendizemos e agradecemos. Senhor, hoje é noite de vitória, hoje é noite de festa no céu. Hoje é noite, Senhor, onde os teus anjos sobem e descem. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o seu nome.
nos abençoe, Pai de amor, e nos dá uma semana abençoada, um mês de novembro abençoado. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Bom, hoje se comemora no Brasil o dia de finados. Apenas uma pequena pastoral. Às vezes o crente não sabe como agir, porque vem de uma cultura católica, às vezes espírita, né? O crente não sabe bem como agir diante de algumas situações. Pastor, no dia de finados, como deve se comportar o crente? Pessoal, isso é uma convenção humana, tá bom? Dia de finados é uma convenção humana, até porque morre gente todo dia. Então, se você fosse pensar assim, todo dia é dia de finado. Mas como é que o crente deve agir? O crente pode ir no cemitério? Pode. O crente pode visitar o túmulo do ente querido? Claro. O crente pode pintar o túmulo, reformar o túmulo? Pode. O crente pode levar flores para colocar no túmulo? Pode. O crente pode acender vela? Pi, pi, pi. Aí não. Tá bom? Só para título de esclarecimento, nós não buscamos iluminar o caminho de quem já morreu, porque quem já morreu ou está com Deus ou está longe de Deus. Se estiver com Deus, não é uma vela que vai mudar nada. E se estiver apartado de Deus, também não é uma vela que vai mudar nada. Então, na nossa fé, no nosso modelo de fé, nós não acendemos vela para quem morreu. Não precisa, essa luz é muito pequena. A luz que uma alma precisa é a luz de Cristo, é a luz de Deus, e não a luz de uma vela que tem duração aí de 1 hora, 2 horas. Tá bom? Então, a nossa fé não é melhor do que a fé de ninguém, é apenas racional, tá ok? E nós temos que ir se desprendendo dessas amarras culturais, porque o Brasil é um país católico, nós sabemos disso, e ficou no consciente coletivo do brasileiro algumas crendices que vêm de geração após geração. Então, o nosso trabalho como pastor é trazer entendimento a algumas questões que muitas vezes ficam duvidosas, tá bom? Então, hoje, sobre o dia de finados, é isso que eu queria falar. Se você encontrar um crente no dia de finados, lá no cemitério, não se escandalize. Se ele estiver levando flores, também não se escandalize. Aí o que passar disso aí já não é tão cristianizado assim, né? Bom, vamos voltar ao texto aqui. Eu vou falar sobre missões, é o nosso tema, e vamos falar sobre um título que é a parte principal desta perícope que eu acabei de ler. Envia-me a mim. O grande problema hoje é achar quem vai, não é verdade? É verdade, vocês escutaram, né? É verdade. É difícil achar quem vai. Para onde que o povo quer ir? Fala a verdade. Para a praia. Praia é bom ou é ruim? Água de coco na sombra, camarãozinho assado, é bom ou é ruim? Para onde mais que o povo quer ir? O shopping. Praia eu não gosto. De que você gosta, irmã? Shopping, a irmã gosta de shopping. De preferência com cartão black, né? Aí fica lindo, né, irmãos? É verdade. Mas veja bem, nem tudo na vida é deleite. Nem tudo na vida é prazer, gente. Alguém tem que trabalhar nesse planeta, sim ou não? Pois é. E aí Deus está com problemas para serem resolvidos, Ele não vai descer do céu para resolver, Ele precisa comissionar pessoas para fazer a obra dEle. Afinal de contas, fomos nós que nos metemos nessa confusão. Não foi Deus que colocou Adão nessa situação, Adão se colocou e colocou a todos nós. Eu não sei se o Adão está no céu. Tanto é que se você chegar do outro lado da vida e der de cara com Adão, não vai comemorando.
porque pode ser que o Adão esteja no inferno, porque ninguém sabe para onde ele foi. Foi ele que colocou a raça humana nessa marimba que nós estamos, né? Eu tenho alguns personagens bíblicos, se eu chegar lá e der de cara com eles, eu vou aguardar um pouco para comemorar ou não. Adão é um caso. Eva, ainda mais. Se você topar com a Eva, fica mais esperto, né? Não, Judas, se você topar com Judas, misericórdia. Se você der de cara com Judas, sai correndo, irmão. Que é o inferno em pessoa, né? Alguém tem que fazer esse trabalho. E Deus não vai mandar anjo para fazer, não. O papel de pregar o evangelho é nosso. Viu? Nessa hora nós somos superiores aos anjos. Mas eu vou começar lá do versículo 1 até chegar na parte mais importante. No ano em que morreu o rei Uzias. Às vezes a gente lê isso e não procura entender. Quando foi que morreu o rei Uzias? Ou quem era o rei Uzias? E por que que ele morreu? E por que que está linkado com esse envio a história do rei Uzias? Então preste atenção. Existem situações aqui no nosso planeta que elas são demarcatórias não somente para nós, mas ela é demarcatória também para o mundo espiritual. O ano em que o rei Uzias morreu foi um ano que Deus escolheu para fechamento de um ciclo espiritual e a abertura de um novo ciclo espiritual. Grava isso. Isso é didático. Deus também é didático. Então, no ano em que o rei Uzias morreu, quem era Uzias? Uzias significa Jeová é a minha força. Tá? Era um rei que começou a governar com 16 anos e significa Jeová é a minha força. Foi um dos reis mais longevos de toda a história. Ele governou 52 anos. Para você ter noção, Davi governou 40, Samuel governou 40, Saul governou 40, Davi governou 40, Salomão governou 40. Uzias governou 52 anos. E ele começou bem. Agora é importante que a gente saiba que não é como começa. Não é a começativa, é a acabativa. Tem que ver como é que acaba, não é? Como é que vai acabar a tua vida cristã? Tem gente que acaba a vida cristã desviado. Acaba a vida cristã frio na fé. Acaba a vida cristã depressivo, enfiado dentro de um quarto. Tem gente que acaba a vida cristã, misericórdia, com suicídio. Então não é como começa, é como termina. Porque durante o percurso, se você não elaborar bem as questões que você vai vivenciar, você pode trazer prejuízo para o teu emocional e também para o teu físico e, quiçá, para o espiritual. Então, Uzias começou bem, mas ele conseguiu fazer uma reforma política singular. Ele conseguiu fazer uma reforma econômica, militar, de grande monta. E isso subiu no seu coração. Às vezes, irmãos, quando a vida vai bem demais, é até perigoso para nós. Tem que tomar cuidado com o sucesso. O sucesso, ele mexe com a cabeça das pessoas. A gente está cheio de exemplos aí de pessoas que foram muito bem-sucedidas e se perderam, né? Então, Uzias, ele começou a se engrandecer. Primeiro pela longevidade. Com certeza era um homem de muita saúde, porque para governar 52 anos, esse homem tem que ter muita saúde. Ele começou com 16, faz as contas. 52 mais 10, 62 mais 6, 68 anos. Ele estava com 68 anos de idade. Provavelmente estava no auge da força. E aí ele começou a querer fazer aquilo que não era permitido para ele. Ele começou a se intrometer nos problemas, nas questões do templo. E ele começa, então, a forçar contra
os sacerdotes. E Azarias, que era um dos sacerdotes, o resistiu. E falou: espera aí, rei. Suave aí, rei, você está entrando no nosso ofício. Quem são os sacerdotes aqui? Somos nós, eram 80 sacerdotes. Você não pode ir chegando aqui e querendo se apropriar de algumas ações, algumas demandas que são puramente religiosas. E o rei Uzias resistiu. Ele atropelou. E no que ele então faz isso, a resistência dos sacerdotes, Azarias então estende a mão e uma lepra o atinge no meio da testa. Naquele momento de discussão, ele foi acometido por uma lepra que se instaurou no seu corpo de forma instantânea. E ele já sai dali leproso, ele sai daquele ambiente, possivelmente no templo, ele sai daquele ambiente, volta para casa, já volta leproso, e dali para a morte dele foi pouco tempo. Então, irmãos, as coisas espirituais, elas são muito sérias. Essa história de mandar a gente para a África, isso é muito sério. A pessoa não pode entrar num avião aqui, vou fazer missões na África. Primeiro, quem está por trás de você? Segundo, você recebeu autorização, chamado? Terceiro, você está preparado para ser um enviado? Porque para ser um enviado, você tem que estar preparado. Ninguém se envia, eu me envio. Não, você não se envia. Todo missionário, ele está comissionado primeiro por Deus e depois por um aparato religioso. Entende? No tempo bíblico era um pouco diferente, porque não tinha uma organização como a igreja tem hoje. Naquele tempo, Deus falava direto com o profeta. Hoje não é assim. O profeta tem que estar sujeito a uma ordem humana. E aí, Deus, então, visita o profeta Isaías nesse contexto de queda de rei. E ele, olha o que vai acontecer aqui. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem acabara de cair? O rei Uzias, mas Jeová continuava no trono. Está entendendo isso aqui, irmãos? Os homens caem, Deus permanece de pé. Outra questão, o cair é do... O homem foi feito para cair. Não que Deus quisesse isso no princípio, mas depois de Adão, o homem foi feito para cair. E Deus está mostrando para ele, olha, os governos da terra se sucedem. O governo eterno é o mesmo, eu sou o mesmo. Estou no trono desde o princípio. E eu quero dizer para você, Isaías, que eu não estou sozinho. Eu estou assentado. É diferente de estar sentado. Vocês aí na minha frente estão sentados. Agora, em se tratando de missões, aquele povo ali está assentado. Alguém os colocou ali. Correto? Alguém os colocou para que sejam porta-voz de Deus em algum lugar. Então, é uma posição. Sentado é uma posição física, assentado é uma posição espiritual. Então, Deus estava assentado, ou seja, com o cetro na mão, carregado de poder e autoridade, sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia, e todos aquela comitiva que estava com Deus no mundo espiritual, enchia o templo. Querido, você consegue trazer isso para esse momento aqui agora? Você está vendo algum anjo aí? Está lotado de anjo aqui agora. Existe um alto e sublime trono aqui agora. E existe um ser que está entronizado. E ele não está sozinho, anjos estão com ele. Agora Isaías não viu anjinho. Ele não viu anjo de primeiro escalão. Isaías viu com Deus, veja bem,
os serafins. Sabe o que significa serafim? Aquele que queima, aquele que arde em fogo. Por isso a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, porque ao redor de Deus há fogo. E os serafins são anjos que queimam. Eles estão em fogo ardente o tempo todo. Porque na presença de Deus não pode haver pecado. E esse fogo, ele queima qualquer resquício ou possibilidade de pecado. O que Isaías está vendo? A santidade de Deus. O que não se viu em Uzias. Uzias pecou. E o pecado de Uzias o levou à morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, ele consegue ver a santidade de Deus e ele consegue ver o séquito que acompanha o próprio Deus, que são os serafins. Wayne Grudem diz que há uma hierarquia angelical, e essa hierarquia angelical ela vai depender muito de quem está criando essa classificação. Mas Wayne Grudem, que é um teólogo calvinista, ele diz que é anjo, arcanjo, querubim e serafim. Uma classificação bem simples, bem rápida, mas existem classificações de 9 categorias, que eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma questão teológica. Então nós temos 2 tipos de classificação. Nós temos uma classificação bíblica, ortodoxa, que é essa que eu estou trazendo para vocês, e existe uma classificação ligada à tradição da igreja, envolvendo os pais da igreja, tá? Envolvendo escritos apócrifos, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, voltando, anjo, arcanjo, querubim e serafim. O que Isaías viu? Deus e os seus. Então, na verdade, ele não viu o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, ele viu a glória de Deus. Tamanha a visão desse homem. Irmãos, isso aqui não é qualquer um que está preparado para ter uma visão dessa, não. Primeiro, porque esse negócio dá medo. Segundo, ele ficou dentro da glória de Deus. Porque em questões espirituais, ao mesmo tempo que você vê, você passa a fazer parte daquela visão. Então, com certeza, Isaías entrou num processo de medo. Tá? Mas olha, o que ele está vendo? Está vendo a glória de Deus brilhando, fulgurante, e ao mesmo tempo vendo a glória dos homens em declínio. Então, mostrando para nós, irmãos, que quando os homens vão mal, Deus continua bem. No reino de Deus não há crise, não há queda, não há instabilidade. O reino de Deus, ele é o tempo todo fulgurante. Ok? Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Isso aqui é outra coisa importante para nós entendermos. Que história é essa de anjo com 6 asas? Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 asas eles cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Sabe por quê, irmãos? Por que eles cobriam o rosto? Porque a santidade de Deus é tão esplendorosa que até os próprios serafins têm dificuldade de contemplá-la. A santidade de Deus é tão contagiosa e é tão impactante que até os anjos mais elevados, que são os serafins, eles têm dificuldade de enxergar e de olhar para a santidade de Deus. Por isso que Deus fala que homem nenhum pode vê-lo, porque aquele homem que vê-lo certamente morrerá. Então, da mesma forma que o salário do pecado é a morte, ver a glória de Deus pode significar a morte. Então, Isaías deve ter entrado num parafuso tremendo ali. E com 2 asas eles cobrem os pés. Porque fala a verdade, gente. Se eu estivesse aqui agora, vestido com toda essa indumentária de crente, isso aqui é uniforme, né? Vestido com toda essa indumentária aqui, mas eu estivesse descalço, eu teria dificuldade de apresentar meus pés para vocês. Porque nem todo pé é tão bonitinho, né, gente?
Tem uns pés que, não vou falar, mas tem pé que é feio, irmão. Você imaginou uma galinha mostrando o pé? Ô, danado de feio pé de galinha. Então, você vai perceber que os anjos estão tampando as suas intimidades diante do Senhor. Com duas asas, eles tampavam os pés. Ao mesmo tempo que eles tampavam o rosto, para não contemplar a glória direta de Deus, eles tampavam os pés, para que eles pudessem ter uma certa privacidade diante do Eterno. Deus permite isso até no mundo espiritual. E com duas asas eles voavam, quer dizer, mesmo tendo dificuldade de contemplar a glória de Deus, mesmo tendo a privacidade preservada, ainda assim eles tinham liberdade de ir e vir na presença do Senhor. Olha que coisa linda, gente. E às vezes ninguém para te explicar essa situação, e você fica com, nossa, mas que texto mais esquisito. Bom, é esquisito até que alguém explique, não é? Então, olha o que? Cobriam os pés com duas e com duas voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo. Sabe o que os anjos conseguem falar na presença de Deus? Os anjos só conseguem falar na presença de Deus uma palavra. E qual é a palavra? Kadosh, 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 Kadosh. Gente, a presença de Deus é tão poderosa que você não tem palavras para dizer. Ah, pastor, do que o senhor está falando? Ah, se você tem vida de oração, você sabe do que eu estou falando. Quando Deus se manifesta na tua oração, você para de falar e começa a chorar, irmão. Não tem o que falar. Falar o que diante da santidade suprema? Quem tem vida de oração sabe do que eu estou falando. Você está orando, enquanto você estiver achando que você está sozinho, você é um tagarela na presença do Senhor. Mas quando Ele se aproxima, você só chora. Não tem palavras mais. E aí o amor toma conta de você e você começa a amar todo mundo. Quem sabe, quem tem vida de oração, sabe do que eu estou falando. Na presença de Deus você se sente o mais vil pecador. Você pode ter a vida organizadinha, mas na presença de Deus, quanto mais luz Deus joga na tua vida, mais coisas erradas você consegue enxergar. Pastor, mas eu estou com a minha vida equilibrada, mas se Deus começar a jogar a luz na tua vida, você vai ver detalhes que até então você não via. Entende? Então Isaías não viu um fóton da luz de Deus. Isaías viu o esplendor da glória, a ponto de enxergar entidades menores que estavam na presença do Senhor. A luz de Deus não foi capaz de ofuscar a presença dos serafins. O esplendor de Deus não anula você como pessoa. O esplendor de Deus não te apaga. Deus consegue ser grande fazendo com que os pequenos tenham vez. Isso faz toda a diferença. Deus não quer ser o must, Ele quer ser apenas alguém que te valoriza e que te considera. Esse é o nosso Deus. Ele é supremo, Ele é grande, Ele é esplendoroso, mas Ele é humilde e dá espaço para todo mundo, para que todo mundo tenha notoriedade. Deus não quer a sua glória só para si, e Ele compartilha, de certa forma, um pouco do seu brilho conosco, nos trazendo e nos fazendo pessoas importantes. Aqui, quem Deus enfatizou como importante? Os serafins. Se Deus não abre o entendimento e abre a visão do profeta, nós nem saberíamos o que é serafim. Serafim é fogo que queima, serafim é fogo ardente, serafim é labareda na presença do Senhor. Quando eu digo para você que quem morreu não precisa de vela, talvez você fale, nossa, o pastor é crítico. Não, eu sou bíblico. Porque quem morreu está na presença do Senhor, tem tanta luz em volta dele que uma vela não se torna nem visível. Essa é a grande verdade. Uma entidade, um ser humano que morreu, que precisa de uma vela, meu irmão, você me desculpa, ele está ruim na fita. Está ruim na fita. E tem uns que ainda é vela preta, outros é vela vermelha, vela azul, vela amarela. Pelo amor de Jesus, irmão. Dia que eu morrer, não acende nem isqueiro perto de mim, irmão. Nem lamparina. Que não vai clarear nada, porque já estarei, assim como você, na presença do Senhor.
E aí, queridos, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Preste atenção, olha, tem algo escondido aqui. Esse é o Deus abscôndito, tá? Esse é o Deus escondido. Quantas vezes falou santo? Será que é por um acaso ou é o Pai, Filho e Espírito Santo? Não, vai prestando atenção. Deus, ele é interessante, irmãos, ele vai aguçando a nossa inteligência. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Tem gente que lê isso aqui e não enxerga nada, né? Estou entendendo nada, dica de nada. Mas olha que a coisa é clara. Eles falam santo, santo, santo 3 vezes. E aí começa tudo de novo. Santo, santo, santo 3 vezes. E aí começa tudo de novo. É um código. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. E aí, continuando, ele coloca Senhor dos Exércitos. E eu fiquei intrigado com esse negócio de Senhor dos Exércitos. Por quê? O contexto não é de guerra. É um contexto de guerra aqui? Não. No entanto, é Senhor de Sabaoth, Senhor dos Exércitos. Por quê Senhor dos Exércitos? Exatamente, irmãos, quando fala Deus dos Exércitos, não está falando somente, se remetendo ele somente num contexto de guerra, mas é o Criador de todos os exércitos do céu. Todas as almas viventes do céu. E quando Deus cria todo o seu exército, está falando de toda a sua criação. Ele está falando aqui, não é que Deus está falando de guerra, está falando, olha, Ele é santo, 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 porque Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Então, está dando para Deus um título de supremacia, dizendo, olha, esse Deus não perde batalha, esse Deus sabe todas as coisas, esse Deus criou tudo, criou a terra, os céus, as galáxias, criou tudo. E ele diz o quê? Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você consegue ver isso nos dias atuais? A impressão que dá é que o diabo domina o mundo, sim ou não? A impressão que dá é, como diz a palavra, que o mundo jaz no maligno, sim ou não? A impressão que dá é que nós estamos perdendo a guerra. O que estão fazendo com os cristãos lá na África, na Nigéria? Estão matando os cristãos. É 6.000 mortes por mês. O que estão fazendo agora no Sudão? Virou moda. Matar cristão é o negócio mais fácil do mundo. Cristão não usa revólver. Ah, pastor, tem crente que usa revólver, mas não precisa. Não precisa. Olha aqui o nosso revólver aqui, ó. 66 balas aqui, irmão, ó. Para dar na cara do capeta aqui, ó. 66 balas. Nós estamos entrincheirados aqui, está todo mundo entrincheirado. Se ele vir é Isaías, Jeremias, e vai dando tiro. Então, queridos, crente não precisa de arma, não. Crente precisa de Deus. Porque a arma na mão do crente ainda vai colocar ele em dificuldade. Porque, irmão, eu brabo do jeito que eu sou. Se você botar uma arma na minha mão, irmão, você não tem noção. Toninho fica perigoso. Fica, irmão. Você com arma, você não leva desaforo para casa, não. E você, como crente, além de levar o desaforo, leva o desaforante, o desaforado, o desaforedo. Você leva todo mundo para casa. Então, revólver para quê? Arma para quê? Está te colocando numa situação perigosa. Ah, eu já tive vontade de matar sem ter revólver, irmão. Não, sério. Você está achando que eu sou diferente de vocês? Eu não sou, não. Eu tive vontade de matar, picar, pôr na mala. Eu tive vontade de fazer tudo. Vocês acham que não? Eu sou um ser humano, irmão. Agora, põe a arma na mão do indivíduo desse. Então, meus irmãos, o bom é a gente perder o tempo todo. Quem está desarmado está pronto para perder. Por isso que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa arma. Diz assim, a terra estava cheia da sua glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem esteve aqui de manhã sabe do que eu estou falando. De manhã a glória de Deus estava muito presente aqui, irmãos. Teve momentos que eu tive a impressão que eu podia tocar nele. Forte a presença dele. Por quê? Porque Deus está feliz. A nossa igreja está fazendo missões. A nossa igreja não para.
A nossa igreja não vive de movimento, mas os movimentos que nós fazemos aqui são movimentos para crescimento e santificação. Amém? Se você não entendeu ainda, você está numa das igrejas mais missionárias do estado de Goiás. Sem poder de mídia, nunca faltou dinheiro para nós. Nós não temos canal de televisão, nós não temos rádio. Nós não temos, o pastor de vocês nem rede social tem. Verdade. Se alguém me conhece, conhece pelo boca a boca, porque nem rede social eu tenho. Não faço questão de aparecer. Então, a glória de Deus está aqui, está cheio aqui. Agora, Deus tem que ficar derramando a glória dele para provar que ele está aqui? Não. Se ele tiver que fazer isso, ele deixa de ser Deus. Ele é Deus justamente porque ele não tem que provar nada para ninguém. Agora, quem está paramentado, quem está preparado, quem está com a vida no altar, vai perceber a presença dele. Amém? E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua caminhada com Deus, em algum momento de oração, você teve a percepção que a presença de Deus ia te fulminar? Quem já passou por isso, levanta a mão. Aí eu achei que era só eu. Então eu estou vendo que tem gente mais ungida do que eu aqui. Irmãos, eu tive uma vez só. A irmã Deusdetina está aí? Não. Mas ela estava, o pastor Gessé estava, o pastor Marcondes estava naquela salinha minha. Lembra quando Deus me tocou lá, que eu achei que eu ia morrer? Eu fui tendo a sensação de que uma força ia me esmagar. E eu pedi clemência, eu falei: Senhor, Senhor, misericórdia, Senhor, Senhor, suave, suave. Eu pensei que eu ia morrer. Naquele dia lá eu achei. Sabe por quê, irmãos? É exatamente isso que esse homem está falando aqui. Diante da presença de Deus, se você não tomar cuidado, você vai ser fulminado. Ele está falando: olha, eu estou morrendo. Então disse: ai de mim, que vou morrer. Eu vou morrer agora na presença do Senhor. Mas por que Deus faz isso? Para mostrar que a glória dele gera um limiar na tua vida. A glória de Deus, se ele não bloquear, ele te destrói, ele te derrete. Gente, isso aqui é poucas pessoas que já experimentaram isso aqui. E quando Isaías fala isso, ele não está inventando, não, eu sei do que ele está falando. Ele realmente teve um encontro com Deus aqui de forma sobrenatural. E uma das coisas que me intriga é pessoas dizer, já viu essas pessoas que escrevem livro? Eu fui no céu, já viu? E tem uns que gostam de ir no inferno. Eu conheci uma mulher que já tinha ido 12 vezes no inferno. Eu falei: irmã, mas não tem outro lugar para a senhora ir não? A senhora gosta mesmo de ir no inferno? Ela era colega minha de faculdade de teologia. O pessoal chamava ela de esotérica. Aí eu falei: irmã, ela falou: já fui no inferno 12 vezes. Eu: irmã, mas como é que é isso, irmã? Vamos achar outro lugar para a senhora passear, ué? Porque tanto ir no inferno dá a impressão que você já é de lá, você não, né? Você não, na verdade, você não está indo lá, você está vindo aqui, né? É verdade, é verdade. Ô, irmão, esse negócio pega. Pegou, ué, estou falando. Pegou. Eu até me perdi aqui. Eu estava no inferno, era isso? A esotérica. Voltando do inferno, irmão. Então, queridos, a verdade é essa, que eu estou perdido agora. Para onde que eu vou aqui, meu Deus? Hã? Sim. Então é isso, irmãos. A presença de Deus, ela pode te destruir, ela pode te consumir, tá? Agora, na continuidade aqui, ai de mim, porque vou perecer, estou perecendo. Agora preste atenção num detalhe aqui, queridos, porque eu sou um homem de lábios impuros. Por que ele enxergou isso justamente agora? Fala para mim. Por que ele enxergou isso agora? Lembrei o que eu queria falar. Preste atenção, irmãos. Diante de Deus,
os seus pecados se evidenciam. E eu estava falando justamente disso, né, de pessoas que vão no inferno, mas eu quero falar de pessoas que vão no céu. Eu já vi alguns escritores, fui ao céu. Agora, irmão, vamos falar a verdade, queridos? Se você tem essa habilidade ou teve essa experiência de ter um encontro com Deus nesse nível, você tem que mudar. Porque se você sair de uma experiência dessa, do mesmo jeito que você entrou, você me desculpe, o que você tem são devaneios. O que você está tendo é algum ataque esquizofrênico. Porque não tem como você ter um encontro desse com Deus e voltar do mesmo jeito. A prova é que Isaías já vai confessando durante a visão: Senhor, eu sou um pecador. Caramba, o senhor não tem outra pessoa para buscar? E eu falei isso para Deus quando o Senhor me chamou. Eu falei: ô pastor, Senhor, eu estou com 42 anos. Tanto rapaz de 25 anos aí que o senhor pode usar. O senhor vai pegar um homem de meia idade caminhando para a velhice? E ele não respondeu nada, porque ele não tem que responder nada. Ele não é obrigado a responder nada. E eu ali de joelhos no meu quarto, eu tive essa sensação: Senhor, eu sou um pecador. E eu sabia que Ele estava me chamando para o ministério. Isso foi em 2002. Eu sabia que Ele estava me chamando para o ministério. Então, queridos, Ele vai dizer: olha, eu sou um homem de lábios impuros. Num dos meus chamados, quando eu recebi esse chamado e a confirmação em Londrina, foi quando eu passei por uma renovação espiritual muito forte, porque eu conheci uma pastora, já contei isso aqui para vocês, e essa pastora, durante uma semana, ela fez um trabalho espiritual conosco. Quando chegou no terceiro dia, eu já não queria, quarto dia eu não queria mais, porque eu estava tão impactado e com medo. E eu fui para o quarto e fiquei trancado no quarto naquele dia. Eu não fui na aula. Eu devo ter sido o comentário da aula. E eu fiquei trancado no escuro, fechei tudo, fiquei trancado. Eu falei: eu só saio daqui a hora que o senhor me explicar o que está acontecendo comigo. E eu coloquei para Deus algumas dificuldades que eu tinha como ser humano. Porque eu vim do pecado, irmão. E eu era crente, mas eu não era um crente purificado, não. Eu ainda tinha alguns pecados de algibeira. Eu carregava alguns pecados de estimação, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas quando você recebe um chamado, Deus fala para você: ó, agora é tolerância zero, eu não quero pecado na sua vida mais. Se você tem um chamado, e principalmente vocês, eu quero dizer, meu amigo, se você tem um pecadinho aí de estimação, pode ficar tranquilo. Deus vai tirar isso da sua vida. Ah, mas eu fazia isso antigamente, não dava nada. Pois é, mas a partir de agora vai dar. Por quê? Porque Deus não usa vaso trincado. Coloca isso na sua cabeça, irmão. Deus não usa ferramenta enferrujada. Deus não usa facão sem corte, cutelo sem corte. Ele vai trabalhar com você e vai tirando, sabe? Vai tirando os espinhos da sua vida. E eu falei para Deus lá em Londrina, eu falei: Senhor, o Senhor me chamou no ano passado, em 2002, em novembro de 2002, eu falei para o Senhor buscar uma pessoa de 25 anos, que eu não tinha condições, eu tenho alguns gargalos na minha vida, eu não consigo me libertar disso aí. Sabe o que Ele falou para mim, nesse momento? Ele falou para mim assim: olha, no tempo certo tudo vai se resolver. Talvez vocês que estão aqui, irmãos, passando por alguma tentação, por alguma situação difícil, se Deus colocar a mão na sua vida, terrível coisa é cair nas mãos desse Deus. Se tiver alguma situação que desagrada o Senhor e Ele colocar a mão na tua vida, no tempo certo Ele tira cada problema da tua vida. E muitas coisas que Ele falou e que eu vivia naquela época, hoje eu não vivo mais. Sabe por quê, irmãos? Caminhar com Deus é uma caminhada ascendente de purificação e iluminação. O grande problema é quando você para no meio da caminhada e começa a se acostumar com o sagrado. Agora Isaías chega para Deus e fala: Senhor, eu tenho lábios impuros. Sabe o que significa isso? Possivelmente era um homem que contava piada suja, possivelmente era um homem que falava palavrão, possivelmente era um homem que agredia pessoas com palavras. E aí, irmão, você imagina um universo de coisas que eu não posso falar.
E ele está dizendo para Deus: os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas preste atenção, mais um dos serafins, olha quando eu digo para vocês que ele passa a fazer parte integrante do cenário que ele contempla, mais um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Eu não sei o que tem na vida de vocês. Vocês entraram num ministério que Deus exige mais santificação. Porque se você colocar os pés no terreno do inimigo, com qualquer problema mal resolvido, o diabo vai atirar para matar. E se você não está passando por um processo de purificação, fica atento que está estagnado a tua vida espiritual. E olha que o que ele está citando ali é coisa simples. Deus podia falar assim: não, fica tranquilo, isso é da humanidade, porque você fala que está no meio de um povo de impuros lábios, faz parte da cultura, é social. Não é assim que a gente faz muitas coisas e fala assim: não, mas isso é social. O que é social para os homens é pecado para Deus. Agora preste atenção, ele vai lá, usa um anjo. O que significa serafim? Aquele que queima. O serafim vai lá e pega uma brasa. E ele toca onde? No vetor do pecado. Ele toca onde? Nos lábios. No que ele toca nos lábios, você imagina a dor que tocou na alma desse homem. Porque ali era o local de onde deflagrava os seus pecados. E Deus tocou no âmago do pecado. E ele vai lá com a brasa, o serafim, vai lá e toca no âmago do seu pecado. E ele fala: a partir de hoje, a sua iniquidade está perdoada, está eliminada. O que é iniquidade, gente? É o pecado que você não confessa. Quantos pecados na nossa vida a gente não confessa? Porque a gente relativizou. A gente relativiza situações que a gente comete, a gente relativiza. Por quê? Porque eu vivo no meio de uma sociedade que faz o que eu estou fazendo. Então não é anormal. Não é anormal. Você faz isso porque seu pai fazia, seu irmão faz, o seu vizinho faz, o teu colega de trabalho faz. Então isso está relativizado na tua vida. Mas para Deus não tem relativismo, irmão. É sim, sim ou não, não. E ele vai lá, usa um serafim, que é um ser que queima. É o responsável pela santidade. Irmãos, se tem algum anjo responsável por santidade, chama-se serafim. E se você tiver com a vida problemática, e Deus chamar você para alguma coisa, você se prepara que o serafim vai te visitar. O serafim... Olha, se você achar que eu estou forçando o entendimento, é só ler o texto. Então o serafim vai lá e toca na língua dele. E aí o que acontece? A tua iniquidade, o teu pecado não confessar. É o pecado de estimação, irmão. Esse é o pecadinho que anda com você o tempo todo. Amigo de todas as horas. Está lá guardado no porão da tua memória. De vez em quando ele sai à meia-noite para te visitar. Bora, compadre, é nós na fita. E o que a Bíblia está falando? Que esse pecado vai ser expurgado da tua vida. E você vai estar purificado de qualquer pecado. Você acha mesmo, irmão, que eu não tinha pecadinho de estimação? Você acha mesmo que eu não tinha? Aquele pecadinho que às vezes você não conta nem para a esposa. Irmão, eu como o mesmo feijão que você come, eu bebo a mesma água que você bebe,
Mas um dia um serafim também me visitou. E tem purificado cada dia a minha vida. Agora não tenho prazer, e eu sei que você também não vai ter mais prazer. Porque a pior coisa do mundo não é você pecar, é você ter prazer naquilo. É pior do que pecar. Então você ainda não foi tocado pela brasa tenaz. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que vocês disseram? A brasa do serafim já chegou aí. Pastor, já queimou tudo. Então deixa Deus jogar mais luz. Você vai ver que talvez não queimou tudo ainda. Deus me fala de mentira. Deus está me falando de mentira. Tem gente que ainda tem os lábios mentirosos. Bem aí. Deus vai queimar essa mentira na sua vida. Aqui agora é profeta que está falando. Tem mentira que está desagradando profundamente a Deus. Você disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então prepara para receber uma visita do serafim, para limpar completamente a sua vida. Muito cuidado, irmãos. A gente sai da alça de mira de Satanás e entra na alça da mira de Jeová. Satanás atira para matar, Deus atira para te purificar. Essa é a grande diferença. Sabe quando é que você tiver com a sua vida toda organizadinha? Você vai ganhar ganhar pessoas para Jesus até no seu jeito de olhar. Você vai ganhar Jesus até com a sua presença. Viva Jesus, se for preciso, pregue. John Bunyan falava isso. Às vezes a gente quer convencer pessoas com narrativas. Convença pessoas com o seu estilo de vida. E o que eu vou falar aqui, irmãos, com temor e tremor, eu já ganhei pessoas sem abrir a palavra, sem convidar a pessoa para vir na igreja. Quem anda comigo sabe do que eu estou falando. Mas por quê? Porque, irmãos, a brasa viva já me tocou várias vezes. E à medida que você vai ficando santo, 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 o teu poder de alcance vai só aumentando. A tua espiritualidade vai ganhando proporções além de você. Existe uma palavra que é muito usada no meio espírita e também no meio católico, chamada aura. Sabe o que é aura? A gente não fica falando sobre isso. É a luz que irradia a tua espiritualidade. Ela vem desenhada como se fosse uma auréola. Quanto mais você se parecer com Jesus, maior a tua aura. A gente não fica divulgando isso porque os católicos e os espíritas se apropriaram dessa expressão. E o crente tem medo de tudo que se parece com católico e tudo que se parece com espírita. Mas o que eles falam não é mentira, é verdade. Deixa a tua aura alcançar pessoas. Viva Jesus. Se for preciso, pregue. Amém? Todo mundo firme. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, mas para eu ser enviado não tem que acontecer o mesmo que aconteceu com Isaías? Eu tenho que ser purificado primeiro. Irmãos, nem sempre você é purificado primeiro. Muitas vezes você é purificado no processo. Muitas vezes Deus, à medida que você vai avançando, Ele vai te purificando. E eu tenho certeza que o serafim vai te visitar. E aquilo que ainda está pendente na tua vida vai ser desalojado. Amém? É para vocês hoje que eu estou falando. Quem tem chamado sabe do que eu estou falando.
Hoje eu conversando com o irmão lá na sala, vou me abster de falar o nome dele, na sala de manhã com vocês. Ele falou, pastor, já consertei muita coisa na minha vida, ainda tem algumas coisas que precisam ser consertadas. O Serafim já está visitando ele. O Serafim já está visitando você. Ele vai queimar o lugar onde existe o ponto nevrálgico da tua vida. Ele vai queimar o âmago da tua alma. Amém? Vou orar com vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine, nos santifique. Entendemos a tua palavra. Envia-me a mim, mas purificado, como o Senhor enviou Isaías. Que a tua boa mão nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidar a irmã Eula, que vai estar